Samuel, inicialmente o nosso boa tarde, obrigado pela participação no nosso informativo, né? Uma data importante, está chegando a eleição, é um processo que para vocês do CMDCA já teve início praticamente quase desde o início do ano e ainda não termina agora. Boa tarde. Boa tarde, Olavo, boa tarde, Igor, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Teixeira FM. É com muita alegria que eu venho hoje enquanto Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, enquanto presidente deste conselho, que é o responsável, o órgão responsável no município pelo processo de escolha em data unificada dos membros do Conselho Tutelado para os próximos 4 anos, o quadriênio, que serão eleitos no próximo domingo. O processo, Samuel, da eleição, você me falava agora há pouco que começou por volta do mês de abril, né? Abre-se esse processo diante da necessidade de uma nova eleição para eleger, né, os novos conselheiros, e é um processo que vem acontecendo, só termina na posse dos novos conselheiros. É verdade, Olavo. Nós somos regidos por uma resolução que foi publicada no mês de abril, que determina como vai ser esse processo, porque de antemão é importante a gente dizer que nós não estamos fazendo apenas a eleição para eleger os 5 conselheiros tutelares e os 5 conselheiros suplentes. Nós estamos em todo um processo unificado em todo o território nacional, que culmina com a publicação da resolução, que foi publicada no dia 5 de abril de 2019. Concomitantemente foi publicado o edital do processo também no mês de abril, e esse processo ele fecha justamente no dia 10 de janeiro de 2020 com a posse dos candidatos eleitos, que serão os novos conselheiros tutelares que terão um mandato de 4 anos. E nós somos regidos pela lei municipal, nós somos regidos pela resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, o CONANDA, que foi extinto pelo atual presidente, infelizmente, e está se gerando uma grande confusão no Brasil, porque o conselho que representa, o conselho que delibera a Política Nacional da Criança e Adolescente entrou em extinção em um momento de pleito em que todos os órgãos de proteção, como o Conselho Tutelar, estavam se mobilizando, se articulando para renovar os seus conselhos, fazer o processo eleitoral. Isso foi muito um choque para nós que estamos na base, os conselhos municipais, que somos orientados pelo Conselho Nacional. Então é um contexto adverso, um contexto de retirada de direitos, é importante dizer. Muitos municípios não irão fazer suas eleições porque não tem recurso suficiente e também porque não tem a orientação necessária, porque o Ministério Público ele é apenas órgão fiscalizador. O Ministério Público não é o órgão que faz a eleição, porque esta eleição não é regida pelo TRE, é uma eleição que é regida por nós, o Conselho de Direito. E nós também montamos uma comissão especial eleitoral, que são 2 representantes retirados de dentro do Conselho de Direito, que é o CMDCA, representantes da sociedade civil organizada, e 2 representantes indicados pelo governo municipal para representar o governo nesta comissão. Samuel, falando aí em recursos, falou que alguns municípios não irão realizar a eleição por falta de recursos. Quais os recursos que vêm do governo federal para o Conselho Tutelar? Haja vista que a gente sabe que desde a formação, né, do Conselho foi um órgão que foi colocado na responsabilidade da Prefeitura, que tem a obrigação de equipar o Conselho, de pagar os conselheiros. Então, quais os recursos que são advindos para esta finalidade? É verdade, Olá, foi muito oportuna a sua pergunta, porque é importante dizer que os municípios eles não têm o repasse efetivo específico direto para a realização da eleição. Os conselheiros tutelares eles estão a cargo do gabinete do prefeito. Eles não estão na estrutura nem da Secretaria de Assistência Social, que há essa confusão. Muita gente pensa que o Conselho Tutelar está dentro da estrutura da assistência social, mas não está. Eles são um órgão permanente e autônomo, já foi colocado aqui, por isso que eles estão vinculados na estrutura do Poder Municipal justamente em diálogo com o gestor municipal, porque é o gestor que direciona esses recursos. Mas a gente sabe que nos municípios de pequeno porte, e Teixeira é um município de pequeno porte 1, os recursos são advindos da política de assistência social. Por isso que nós vamos realizar a nossa eleição domingo, no dia 6, porque nós já tínhamos nos reprogramado com recursos de parcelas que já tinham entrado. Então nós também estamos sofrendo aqui em Teixeira com a falta desse repasse do cofinanciamento, tanto estadual como nacional, do Fundo de Assistência Social.
Samuel, você falou que é todo um processo, né? Desde maio, abril? Desde abril. Desde abril. Então, o que se dá esse processo? É porque o pessoal só conhece a eleição, né, Samuel? É muito oportuno também sua pergunta, Igor, porque a gente está desconstruindo essa questão apenas de eleição. É importante dizer à sociedade de Teixeira, a todos os ouvintes, que nós não estamos fazendo apenas a eleição. Nós somos um processo. Esse processo ele inicia-se com a publicação da resolução. A nossa resolução é de número 7/2019. O nosso edital número 1/2019, que rege todo o processo. Então, nesse processo, nós temos inicialmente a publicação do edital e da resolução, o registro das candidaturas, as inscrições, a homologação das inscrições, né, para eles poderem ser candidatos, e o período de campanha eleitoral, que nós também estipulamos. Eles tiveram aí mais de 60 dias, se eu não me engano, para fazer campanha eleitoral. Então, depois da eleição, nós também temos um processo de, se houver anulação, pedidos de impugnação da eleição. Nós temos o prazo especificado em anexo no edital, todas as datas. E por isso que a gente diz que esse processo ele termina no dia 10 de janeiro com a posse. Porque fica a cargo dos municípios, fica livre para os municípios, o CONAN do Estatuto da Criança e Adolescente deixa-nos livre para nós ficarmos livres para montar o nosso edital, montar a nossa resolução de acordo com a nossa realidade. Por isso que em muitos municípios, Olavo, tem a prova objetiva de seleção, tem uma redação, tem uma entrevista que é quesito eliminatório. Mas aqui em Teixeira nós não temos esses pré-requisitos porque nós achamos interessante fazer esse processo mais simplificado, que nós chamamos. Qual a avaliação que o Conselho faz diante das candidaturas? A gente faz uma avaliação muito positiva das candidaturas, porque a partir do momento que os cidadãos se colocam à disposição para estar à frente de um órgão de suma importância que é o Conselho Tutelar, subentende-se que essas pessoas minimamente terão responsabilidade, terão compromisso, terão verdadeiramente o interesse de defender e estar na linha de frente pela garantia e proteção da criança e adolescente do município de Teixeira, porque você sabe que o Conselho Tutelar é um trabalho desafiador, é um trabalho que a cada dia está sendo mais dificultado. Existem os limites institucionais, os limites objetivos e também as expressões da questão social, que é os problemas sociais para a população entender melhor. Essas expressões da questão social estão se intensificando a cada dia, então isso sobrecai diretamente e reflete diretamente no trabalho do conselheiro tutelar, que tem que estar ali dando uma resposta direta ou indiretamente àquela causa, porque o Conselho Tutelar ele é um órgão de encaminhamento. O Conselho Tutelar não é órgão punitivo, não age como polícia, ele não age também como conselho de pais, ele não inflige o direito da família na criação, de educação dos filhos, não é nada disso. Ele não é para estar fazendo medo da criança e adolescente, assédio, essas coisas, para colocar a criança, tentar educar de alguma... Não é isso. A gente tem que desconstruir essas coisas que historicamente e culturalmente foi construída, essa imagem que foi construída do Conselho Tutelar, e eu costumo dizer que eu sou um militante em defesa dos direitos da criança e adolescente, porque no ano 2012 eu fui para João Pessoa representar Teixeira na Conferência Estadual de Direito da Criança e Adolescente, e lá eu tomei gosto pela coisa, e hoje eu sou assistente social, minha formação é em serviço social, e a porta de entrada foi esse espaço que foi me dado para representar o município de Teixeira na Conferência Estadual. E eu gosto de falar disso, porque é uma área que eu me sinto bem, falar de criança e adolescente. Samuel, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte através do nosso WhatsApp. Ela perguntou o seguinte: boa tarde, vai haver transporte para o pessoal da zona rural vir votar no domingo? Muitos me perguntaram e eu não sei responder. Então tem essa dúvida do pessoal da zona rural se vai haver transporte. Em linhas gerais, ontem nós tivemos uma reunião de fechamento com a comissão, até com os próprios candidatos, que nós vamos pleitear esses transportes, esses ônibus, mas ainda não está definido. Eu não posso dar uma definição aqui se vai ter ou não esses transportes, porque nós ficamos de ver até com os chefes de transporte, Secretaria de Educação e até com o próprio gestor, porque é importante dizer que o prefeito ele não tem essa responsabilidade de direcionar os transportes no dia de domingo, porque ele não pode tirar os trabalhadores, os motoristas, ele tinha que dar um eixo e tudo mais, tem todas essas condicionantes. A gente não sabe informar, mas foi colocado na reunião ontem, sim, que se for ter os transportes, a gente vai comunicar aos candidatos
E a gente vai também comunicar na Rádio Teixeira FM para que haja divulgação. Pois bem, agora meio-dia mais 29 minutos. Samuel, quer dizer que no próximo domingo serão eleitos os 5 candidatos, e com relação aos suplentes, vocês pegam a relação dos 10 mais bem votados, os 5 primeiros assumem e os demais já viram suplentes. Exatamente. Automaticamente os 5 mais bem votados, com maior quantitativo de votação, já estão eleitos por ordem, e os 5 abaixo dos titulares serão os suplentes. E a gente, Teixeira, é importante dizer que a gente chamou o 7º suplente, se eu não me engano, nessa última eleição que nós fizemos. Porque tem muita gente que diz que os suplentes não são conselheiros tutelares. Eles são conselheiros tutelares, sim, só que eles não podem estar efetivamente no exercício da função, mas eles podem estar opinando, deliberando, sim, porque eles são conselheiros tutelares. Não são titulares, Eles né? não são os titulares para trabalhar diretamente, mas eles são os suplentes. A qualquer momento eles podem ser chamados na vacância do cargo. Se o conselheiro titular tirar férias, pode ser chamado suplente. Então tem todas essas questões que a gente pode... Samuel, já que a gente entrou nesse assunto da eleição do domingo, Certo. eu queria que você falasse como vai funcionar, que horas é a votação, onde serão as votações, quais as sessões que irão funcionar, como serão essa questão das sessões, né? E até que horas vai, e se será urna eletrônica ou a cédula de papel. Infelizmente, esse ano a gente não conseguiu, mais uma vez, ter acesso às urnas eletrônicas. Os maiores colégios eleitorais do estado da Paraíba, as maiores cidades, pleitearam junto ao TRE, até o próprio Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente, o 7, que eles pleitearam e conseguiram. Patos é um dos contemplados, mas eu já soube que vai ser 50% urna de lona e 50% urna eletrônica. Eu vi na relação, foi divulgada essa semana, até a cidade de Pombal também esteve no meio. Exatamente. Então, houve essas cidades que pleitearam essas urnas e foi aceito. Teixeira não foi contemplado, infelizmente, com as urnas eletrônicas, e nem fomos contemplados com as urnas de lona também. Nós tivemos que requerer a outra comarca, que nós tivemos que falar até entrar num processo judicial com o juiz para poder liberar, e nós vamos fazer a eleição. Mas qual foi a alegação para não liberar aqui? Aqui não tem mais urnas de lona, porque já estavam deterioradas e eles se dispersaram das urnas, e nós não tínhamos estoque de urnas de lona em Teixeira. Nem uma cidade da comarca de Teixeira teve urna de lona, até porque o juiz também deu indeferido o pedido, porque a gente tem que fazer o requerimento. Então domingo vai ser muito simples a eleição. Todas as sessões serão aglomeradas no colégio, na Escola Municipal José Elias de Amorim. Então, para que não haja dúvida, só irá funcionar a eleição na Escola José Elias de Amorim. Os portões são abertos às 8 horas da manhã e fechados às 17 horas. Então, todas as sessões serão aglomeradas por salas. Serão 8 salas. Então, lá na parede vai estar bem especificadozinho, direcionado qual vai ser a sua sessão. Por exemplo, para ficar melhor o entendimento. Na sala 1, nós poderíamos botar da sessão 83 a 85. Lá vai estar na parede. Então, quem for dessas sessões, vota naquela sala, para ficar melhor o entendimento. Então, vai ser uma eleição normal. Não tem mistério, vai ser uma eleição normal. Só vota quem está apto a votar perante a Justiça Eleitoral. Exatamente. Tem essas questões também, porque, olá, foi oportuno você lembrar que teve muita gente que fez o cadastramento no cartório aqui em Teixeira depois do prazo que eles estabeleceram. Vai ocorrer, talvez, de muita gente votar e não tá no caderno de votação o nome, por conta que foi fazer o cadastramento depois do prazo. Mas essas pessoas não serão impedidas de votar, eles poderão votar levando o seu documento oficial com foto e também levando seu título, porque nós temos uma resolução e que o Ministério Público determina que essas pessoas não podem ter o direito cesseado, o direito do voto. E eu acho interessante porque a gente está num processo democrático, a gente não pode coibir nenhum cidadão de exercer sua cidadania. Samuel, as pessoas que vão trabalhar no processo eleitoral são convocadas pelo CMDCA? Todas as pessoas são convocadas pelo CMDCA e pela Comissão Especial Eleitoral da Administração Pública do Governo Municipal, que compõe a estrutura de todas as secretarias. Já foram convocados todos os mesários, todos os presidentes, primeiro e segundo secretário já foram convocados. Nós já fizemos o treinamento dessas pessoas. Elas já estão cientes de todo o processo.
Nós não tivemos contato diretamente com os fiscais, porque até hoje eles ainda estavam credenciando os fiscais. Os candidatos vão ter direito a credenciar um fiscal para a mesa receptora de votos e para a mesa de apuração. Certo. Samuel, em quantos candidatos cada pessoa pode votar? Qual o número mínimo de candidato que pode votar e o máximo? Aqui em Teixeira, a lei estabelece que cada cidadão pode votar até 5 candidatos. Você pode ir votar em apenas um, se for do seu interesse. Você só não pode votar em 6, porque automaticamente a cédula Já vai estar anulada, né? Já está anulada. É importante a gente já tocar na questão da cédula, porque como é uma cédula de papel, muita gente pode ter dificuldade de marcar o X no espaço lá, no quadradinho que a gente colocou. Uma cédula com bastante nomes. É verdade, 38 candidatos, mas eu vou explicar detalhadamente como vai ser essa questão da cédula na hora de votar. A nossa cédula, nós temos a foto do candidato em cor, uma foto colorida dos 38 candidatos. Nós temos o nome do candidato em negrito, em caixa alta em negrito, e nós temos o número em negrito maior, e nós temos ao lado o quadrado de botar o X, que é para identificar melhor o voto. Mas se a pessoa colocar um X na foto da pessoa, é válido. É válido porque ele teve realmente se a intenção de votar na pessoa. O X no nome, é válido. Se colocar no número, é válido. Só não pode colocar um X que contemple 2 candidatos ao mesmo tempo, porque aí a gente não vai entender qual a intenção de voto da pessoa. Se ela colocar um X entre um e outro, a gente também não vai entender para qual era que ele queria votar. Então, todas as pessoas podem votar até 5 candidatos. Se votar em 6, já automaticamente já é desconsiderada a cédula e anulado o voto. E caso aconteça isso que você falou, de marcar um X contemplando 2 candidatos, nenhum desses votos será computado. Se a população achar interessante colocar uma seta direcionando para quem é o voto, é considerado. Porque só basta ele dizer qual é a intenção dele. Se a comissão, se os escrutinadores estiverem na apuração, entender qual é a intenção dele, em quem ele quer votar, se ali na cédula está dizendo qual é a intenção dele, em quem ele quer dirigir seu voto, já é válido. Entendeu? Porque tem muita gente que tem dificuldade, até pessoas que não sabem ler vão votar. Esse ano nós teremos cédulas em braille, porque foi levantado o questionamento de pessoas com deficiência que vão votar. Isso, nós tivemos até relatos, né, de pessoas... E é uma inovação no município, deficientes, né, visuais que afirmaram que estarão votando. É verdade, essa questão é muito delicada, essa questão dos deficientes visuais de votarem, porque, por exemplo, um fiscal não pode ir com ele. Votar com ele não pode. Ele tem que saber ler em braille para ele mesmo botar o seu voto, ele com a mão dele. Um familiar pode acompanhar ele até lá, mas não pode botar não pode botar o voto por ele, não pode votar por ele, porque o voto é intransferível, é pessoal, intransferível e silencioso. Ele tem que estar apto a fazer a leitura do braille. Ele tem, por isso que infelizmente muita gente vai ter as cédulas em braille, mas não vai ter condições de votar porque não faz a leitura em braille. A gente quis dar acessibilidade o maior número possível, quis incluir o maior número possível, né? Porque é uma eleição que realmente é democrática, mas infelizmente tem essas questões que fogem da regra. Samuel, com relação à campanha, daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito da apuração, com relação à campanha dos candidatos, houve nessa eleição algumas limitações, os candidatos não puderam fazer postagens em redes sociais, usar carro de som, algumas coisas foram decididas em comum acordo, inclusive também com os candidatos. Como foi que foi decidido tudo isso a respeito da campanha dos candidatos? Olavo, tudo isso já foi especificado na resolução da propaganda eleitoral. Na parte 2 da resolução do edital tem todos os artigos que versam sobre a campanha eleitoral. Não foi nada pensado por mim, não foi nada pensado pela comissão e acordado de uma forma informal, não. Está tudo legalizado conforme a lei. O nosso edital nossas resoluções que nós vemos publicando ao longo do processo são publicadas e nós damos ampla publicidade, porque tem que ser feito, e nós também enviamos para o Ministério Público. O Ministério Público, como órgão fiscalizador, eles têm noção de tudo que a gente está fazendo, tem ciência, porque qualquer coisa que nós fizermos que não esteja de acordo, o Ministério Público pede o indeferimento, pode até notificar, né?
Então, da propaganda eleitoral teve muita restrição, Olavo. Tendo em vista que nós não estamos fazendo uma campanha eleitoral para eleger nenhum cargo eletivo do poder público executivo municipal e nem estadual. Nós estamos fazendo uma eleição totalmente diferente de uma política partidária. Então não é interessante, nesse momento, a gente abrir para que os candidatos coloquem cardição na rua, faça camisa, faça essas campanhas que já tem normal. Então a gente realmente delimitou que não ia ser interessante algumas coisas conforme a resolução do CONANDA, tudo conforme a lei, né? Certo. E em relação à eleição do próximo domingo, qual é a expectativa de vocês do CMDCA? Porque a gente sabe que, por se tratar de uma eleição não obrigatória, muita gente não quer, né? Às vezes nem dá a devida importância para ir votar. Então, qual é a expectativa de vocês a essa eleição? Veja bem, o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional, em todo o Brasil, ele é obrigatório. Nós, enquanto Conselhos de Direitos, nós temos a obrigação de realizar ele. Não, é obrigatório, em questão ao cidadão. E votar, e que é optativo. É importante a gente esclarecer isso, porque a gente fica só dizendo não é obrigatório, mas a gente tem que dizer que o processo ele é obrigatório. O processo realmente tem que acontecer. Em todos os municípios, né? Mas ir votar é o que é o mais difícil, porque as pessoas... Muitos não têm essa consciência, essa concepção do bem que elas estão fazendo para o próprio município. Porque um conselho tutelar atuante, ele beneficia toda a sociedade. Então não é só para falar de criança e adolescente, lidar diretamente com a política de atendimento, que a gente chama com a criança e adolescente. Então é importante dizer isso. Nós estamos no processo, a eleição é facultativa para o voto. Vota apenas as pessoas que realmente têm interesse. A gente não pode obrigar, até porque... nem a outra eleição diretamente, entre aspas, não pode obrigar, porque a gente vive numa democracia, né, Olavo? Mas tem essas críticas. E outra questão que eu queria colocar é as expectativas realmente do Conselho de Direito. As nossas expectativas é que vai ter um grande quantitativo de pessoas indo votar. Você tem o número de votantes na última eleição, Na última eleição nós tivemos 2.000 e poucas pessoas votando, e nós não estávamos esperando muita gente, não. E teve esse alto quantitativo de pessoas, porque às vezes a gente escuta na cidade de pessoas dizendo eu não vou votar, mas de repente um amigo incentiva, na hora leva, um familiar leva e vai votar. E a gente quer que vá votar mesmo, a gente quer que a população se sinta corresponsável, se sinta responsabilidade e vá votar mesmo, para saber quem está elegendo e cobrar desses conselheiros. Porque a gente tem o costume de só ir votar e deixar para lá. Não, a gente tem que acompanhar o trabalho durante os 4 anos, que é importante. E tem o contrário também, né? De a pessoa cobrar, mas na hora de exercer o direito de votar, a pessoa não vai. E o Conselho de Direito está atento a todas essas questões, porque o Conselho de Direito é o órgão municipal que fiscaliza o Conselho Tutelar. Muita gente não sabe disso. Hoje eu estou à frente, na presidência do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, e a gente tem esse trabalho de fiscalização do Conselho Tutelar. Por exemplo, Olavo, se você quiser fazer uma denúncia do Conselho Tutelar, você pode, a qualquer época do ano. Nos 4 anos, você dirige sua denúncia você formaliza no Conselho Municipal, no Conselho de Direito. E as pessoas não têm esse entendimento. Muita gente gosta de ir para a rede social criticar, que não é o correto. O correto é você procurar os órgãos fiscalizadores, que é o Ministério Público e o Conselho de Direito. E isso ajuda o trabalho do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não apenas para punir, não. Eu não vejo essa forma de punir eles em determinado momento. É uma forma de ajudar. Porque aí eles vão trabalhar com mais vontade, digamos assim, procurar buscar mais informações, suas atribuições. Porque eu digo muito a eles, vocês querem informação melhor do que a lei, bebam da fonte, leiam o Estatuto da Criança e Adolescente, leiam as resoluções que foram já publicadas pelo CONANDA, leiam, se atualizem, isso é a melhor formação. Porque o conselheiro tutelar, o mandato dele é de 4 anos, né? Mas a capacitação dele ele leva para a vida inteira, a formação dele ele levará para a vida inteira. E eu gosto muito de falar de criança e adolescente, gosto de falar demais do Conselho Tutelar, por isso que eu já estou à frente é importante dizer que o meu mandato
No Conselho de Direito eu represento a Secretaria Municipal de Ação e Promoção Social, eu represento o poder público dentro do Conselho, porque o Conselho Municipal ele é paritário, 50% é sociedade civil organizada e 50% é governo. Então é o Conselho de Direito que está na mediação desses conflitos, está nesses casos mediando, dialogando junto ao Conselho Tutelar. Samuel, com certeza, principalmente os candidatos que estiveram participando das nossas entrevistas, tiveram a oportunidade de buscar conhecer o ECA, eles se aprofundaram, sem dúvida nenhuma, no real papel do Conselho Tutelar, do Conselheiro Tutelar. Vão sair já dessas entrevistas conhecendo muita coisa a respeito da responsabilidade e atribuições do Conselho. Como é feito o treinamento, a capacitação dos eleitos? Após a eleição, há uma capacitação nesse período até a posse ou posteriormente? Como é feito esse trabalho para que o conselheiro no dia 10, quando tomar posse, já saiba o que vai fazer? Olavo, esse ano a gente inovou no processo. Desde a campanha eleitoral a gente já fez uma pequena formação até com os candidatos. Até para eles saberem, até pedir voto de esclarecimento da sociedade, porque o povo pergunta mesmo. Porque vão ser cobrados. Vão ser cobrados. E a gente fez esse treinamento, essa pequena formação durante uma manhã com os candidatos sobre realmente as atribuições do Conselho Tutelar. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente foi o tema da formação. E eles terão a capacitação inicial. E essa capacitação está dentro da resolução e do edital número 1, que rege todo o processo, que eles vão ter uma capacitação, a data está em anexo no edital. Esse edital a sociedade pode ter acesso no Diário Oficial será do antes município. Da posse? Não, será depois da posse. Da posse. Depois do dia 10 de janeiro, porque nós temos que fechar todo o processo. E essas capacitações elas podem ser contínuas durante todo o... E nós temos também levado os conselheiros tutelares para a Escola de Conselhos do Estado, que é uma capacitação direcionada tanto para o Conselho de Direito como para o Conselho Tutelar. Ok, já estamos a 12h45. Antes da gente finalizar, Samuel, como será o processo de apuração? Começa logo após, né, o fechamento das urnas e não tem hora para parar. É o pior, que você já sabe, o pior de tudo é a apuração, porque vai ser um processo muito demorado. Após o fechamento dos portões, após o encerramento da ata, os mesários fazem encerramento da ata, fecham as sessões, a gente já inicia a apuração, que é cantar voto por voto, ou seja, ler, olhar, abrir a cédula e citar o nome do candidato. Primeiro avaliar se a cédula está válida. Sim, avaliar todas essas questões aí. É um processo muito demorado. A gente vai lá para 5 horas da manhã. Então faz se isso não for cédula por cédula? Cédula por cédula. Cédula por cédula, porque tem que olhar bem direitinho, analisar bem direitinho, contar voto por voto. E são 5 votos, que é o que mais dificulta. Quem são os responsáveis pela apuração? Samuel? Nós temos uma comissão formada, que é a Comissão Especial Eleitoral. O Conselho Municipal vai estar atrelado a essa comissão e pessoas indicadas pelo governo municipal para estar aí na contabilização desses votos. Os escrutinadores, que a gente chama, vai estar aí contando esses votos. E a gente já sabe que a gente vai amanhecer o dia na Escola José Elias contando cerca votos. De 38 fiscais, né? Exatamente, com a presença dos fiscais também. Mas nem todos vão credenciar fiscal, viu, Olavo? Nem todos fiscais os candidatos. Os candidatos também estão. Os candidatos também lá. estão, mas muitos candidatos estão dizendo que não vão ficar nesse processo, até por conta do desgaste físico, que a gente vai estar durante todo o dia naquela mobilização, movimentação, mas a gente vai manter calma, tranquilidade e fazer o que nós podemos fazer. Pois é, Samuel, eu quero agradecer pela sua participação, dizer que nós estaremos também acompanhando todo esse processo, dando total apoio e estaremos sempre à disposição do Conselho, né, para que essa eleição realmente seja o maior sucesso e vamos bater o recorde de votantes. Nós, enquanto Conselho Municipal, Direito da Criança e Adolescente, nós agradecemos a Rádio Teixeira FM por esse espaço nos dado e nós, mais uma vez, nós chamamos a população teixeirense para ir votar domingo, dia 6 de outubro, primeiro domingo, a partir das 8 horas da manhã, na Escola José Elias. Nós fazemos esse chamamento de toda a população, leve um documento oficial com foto e vote, escolha, eleja os cidadãos que estão se colocando para garantir direito de criança e adolescente. Certo. A gente tem uma participação através do WhatsApp, o final do telefone 3103, Josmar Fernando. Tu pode colocar pra gente aí no ar, por favor. O segundo áudio? Pode ser os dois. Pode ser só o segundo. O primeiro
Tem um rapaz aqui que ele é deficiente, né? Ele não enxerga. Aí ele quer porque quer votar, mas disse que não pode ir com alguém. Será que não podia ir alguém com ele? Porque ele quer, na força, votar. Essa participação da Lena Pereira aqui com a gente, Samuel. É o que eu já coloquei, né? Vai ser muito delicado para essas pessoas que têm deficiência visual, porque a gente já confeccionou as cédulas em braille, mas a gente coloca que nem todos sabem ler em braille. E é muito complicado a gente dizer aqui que alguém pode ir com a pessoa deficiente e votar, porque realmente subentende-se que não é ele que vai votar. Né? Será outra pessoa que irá votar por ele. Por isso que é muito delicado essa questão. Então, fica a cargo da família e da pessoa analisar se realmente tem condições de votar ou não. Quer dizer que lá não há condição, não há permissão, né? Isso a gente já tem exemplo na eleição normal, quando a gente vai votar nos cargos eletivos do Executivo, do Legislativo, não pode estar com a pessoa lá. Exatamente, segue a regra do mesmo da eleição normal, porque são questões de segurança e também a questão do direito. Como eu já disse, o voto é intransferível, Eu não posso transferir o meu voto para você. Eu tenho que votar por mim, ninguém vota por mim. E ele é silencioso e sigiloso. Agora, 12h49, novamente. Boa tarde, Samuel. Obrigado, então, pela participação. Mais uma vez eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui. Me coloco à inteira disposição e conto com vocês no dia lá, como a gente já acordou, para estar na cobertura e dando os maiores detalhes até no dia da eleição. E mais uma vez chamar a sociedade para ir votar. Isso é importante.